Olá, eu me chamo Fernanda, hoje eu estou aqui com a minha colega Mercedes e nós preparamos um baita aulão de linguagens para vocês. Nós estamos aí chegando na reta final do Enem, então nesse compilado de aulas você vai conferir os principais conteúdos que são abordados na prova de linguagens do Enem. E é claro, que por se tratar de um aulão, as aulas são mais resumidas, mas todos os conteúdos que são abordados aqui, você pode continuar conferindo eles lá na nossa plataforma. Então, bora comigo? Vamos começar a nossa aula com um conteúdo básico para qualquer prova de linguagens, principalmente para o Enem, que é o quê? São os elementos da comunicação. Se comunicar é um ato e todo ato comunicativo envolve 6 elementos, certo? Então agora a gente vai ver cada um desses elementos. Primeiro de tudo, a mensagem. O que é a mensagem? Quando eu falo com alguém, quando eu escrevo um bilhetinho para alguém, quando eu mando uma mensagem no WhatsApp para alguém, eu estou mandando uma mensagem, certo? Eu sempre tenho o emissor, lembrando, o emissor é aquele que emite a mensagem, que transmite ela, certo? Quando eu falo o emissor, pode ser alguém que está falando, como no caso agora eu estou falando, você está ouvindo, eu seria a emissora. E o receptor é aquele que está recebendo a mensagem. Então eu tenho aquele que escreveu uma mensagem e toda a mensagem, todo o texto, ele é feito para alguém. Ainda, mas como assim ele é sempre feito para alguém? Toda mensagem, ela tem um receptor, um destinatário. Ainda que eu escreva um texto para mim mesma, por exemplo, posso escrever um diário, ainda assim é destinado a um objetivo, tem um contexto, tem uma mensagem, tem um receptor. Então, toda comunicação, todo ato comunicativo envolve esses elementos aqui. Então, se o emissor é aquele que transmite, aquele que emite a mensagem, o receptor é aquele que recebe a mensagem. Eu sempre tenho o canal. O que é o canal? O canal é o canal por onde a minha mensagem vai estar sendo transmitida. Então, por exemplo, eu escrevi um bilhetinho, eu escrevi um e-mail, irei fazer um telefonema. Então, qual é o canal comunicativo que aquela mensagem está sendo transmitida? A partir daí, eu tenho o código. O código é o sistema utilizado, tá? Então, é um texto escrito, é um texto oral, é uma imagem, um texto não verbal. Então, o código é realmente o código utilizado na minha mensagem. Todo ato comunicativo, ele acontece dentro e a partir de um contexto. Então, onde que ocorre, como que ocorre, tudo isso é o contexto. Então, presta atenção aqui comigo, tira um print dessa tela, anota isso no seu caderno para você não esquecer. Todo ato comunicativo envolve os elementos de comunicação, que são emissor, mensagem, receptor, canal, código e contexto, ok? Então, a partir do conteúdo elementos da comunicação, nós temos a chamada funções da linguagem. O que seriam as funções da linguagem? São as diferentes funções, os diferentes modos e enfoques que um texto pode ter. As funções, elas são classificadas de acordo com o enfoque. Então, por exemplo, a função referencial é quando eu tenho um texto cujo o meu enfoque é o meu contexto. Então, o contexto que envolve aquela situação comunicativa. O meu texto, o importante é o contexto, é esse o objetivo dele, é um texto direto, objetivo que foca no contexto, então eu tenho aí uma função referencial. Agora, quando eu tenho um texto onde meu enfoque é na mensagem, ou seja, naquilo que vai ser transmitido para o meu receptor, eu tenho aí a chamada função poética. E como o próprio nome sugere, é muito comum essa função de linguagem estar atreladas a poemas. Agora, preste atenção que você vai ver comigo 2 exemplos para analisar a função referencial e a função poética. Analisa comigo esses 2 exemplos. O primeiro é da função referencial. Então,
Na terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse dia, foi preciso desembolsar 4,538 centavos para comprar $1. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994. Ou seja, qual é o principal foco nesse tipo de texto? É o contexto, é o que aconteceu, é a informação, certo? Por isso é uma função referencial. Então aí já fica uma dica que é muito comum textos jornalísticos, reportagens, né? Trabalharem com a função referencial, ou seja, o contexto, aquilo que está sendo transmitido é realmente o mais importante. A ideia, então, é informação, objetividade. São textos que visam informar o leitor sobre alguma coisa. Agora, olha só esse aqui, a função poética. Perceba que aqui o foco já é outro. Aqui, gente, tem uma preocupação estética. O que é uma preocupação estética? É quando o autor, a autora tem uma preocupação no efeito que aquilo vai dar no seu leitor. Gente, olha que lindo esse poema. Ando muito completo de vazios. Meu órgão de morrer me predomina. Estou sem eternidades. Agora, quando eu tenho um texto cujo o enfoque é o emissor, lembrando quem é o emissor? Eu espero que você tenha respondido aí na sua casa. O emissor é aquele que emite, aquele que transmite a mensagem. Então, se eu tenho um texto que foca no meu emissor, eu tenho aí a função emotiva. Por que emotiva? Porque o foco é no emissor, ou seja, no eu. Por isso, né, aí uma função emotiva, que é como esse emissor se sente em relação àquilo que ele está escrevendo. Agora, quando o foco não é no meu emissor, mas sim no meu receptor, eu tenho a chamada função conativa. Agora, presta atenção e analisa comigo esses dois exemplos. Meu amor, sinto demais a sua falta, logo estou chegando e vamos passar muito tempo juntos. Combinado? Perceba que o enfoque é o quê? Como eu estou me sentindo, eu estou com muitas saudades, eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo a sua falta. Aposto que tocou o coração agora, né? Então, o foco desse exemplo é em como o emissor está se sentindo, por isso é a função emotiva, certo? Diferente da função conativa, onde o foco não é em quem transmite, mas em quem recebe a mensagem. Vamos analisar esse exemplo aqui comigo. Compre, você não vai se arrepender. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Essa é uma propaganda antiga do Serenata do Amor. Então, olha só. Essa função aqui, conativa, não me esquece disso na hora da prova. Ela é muito atrelada à injunção. O que é injunção? É quando eu tento aí persuadir o meu leitor a fazer algo. Então, compre isso, você precisa disso, adquira o nosso produto. Justamente por isso, essa função de linguagem aqui, a função conativa, ela é muito presente em textos publicitários. Então, ó, caiu uma questão que está perguntando qual é a função de linguagem predominante e é um texto, é uma propaganda, é um texto publicitário, tem muita chance de ser a função conativa da linguagem, certo? Aqui nós estamos falando diretamente com o receptor e tentando aí convencer ele a algo, certo? Continua comigo que a gente ainda não acabou. Agora, quando eu tenho o enfoque no meu canal, ou seja, aonde está sendo transmitida a minha mensagem, o canal que está transmitindo ali, eu tenho a função fática, certo? Agora, quando o meu enfoque não é no canal, mas sim no código, no sistema utilizado, nós temos a chamada função metalinguística, que vai trabalhar aí a metalinguagem. Algum momento você já deve ter ouvido metalinguagem. O que é isso, metalinguística, metalinguagem? É quando um texto fala dele mesmo.
Analisa o exemplo comigo, que vai ficar muito mais claro para você. Não acredito que isso está acontecendo. Sim, estou ouvindo. Perceba que ali, sim, estou ouvindo, né? Tá falando o quê? Olha, eu estou ouvindo você. Então tá falando aí sobre, né, o canal aonde que está acontecendo a nossa comunicação, certo? Agora, a metalinguística é uma linguagem autorreferencial, é quando um texto fala da produção dele mesmo. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Então, olha o verso inicial desse poema. Gastei 1 hora pensando um verso, tentando um verso. Então, é um poema que fala sobre a escrita de um poema. Isso é a função metalinguística. É quando um texto faz uma referência à própria construção de um texto. Agora, continua com a gente que isso foi só os nossos primeiros conteúdos e a gente ainda tem muita coisa para ver nesse aulão de linguagens. Dando continuidade ao nosso aulão, agora você vai ver tipologia textual, ou seja, os tipos textuais. Os tipos textuais diz respeito aos estudos da narrativa, ou seja, como os textos se estruturam, como eles são organizados, certo? E tipologia textual é fundamental para a gente estudar gêneros textuais, que é aí o próximo conteúdo. Por isso, assiste primeiro essa aula e depois gêneros textuais. Nada de pular para outra aula e depois voltar para cá. Assiste o aulão na sequência, certo? Então, vamos lá. Tipologia textual. Nós temos os textos. Os textos são divididos em 5 tipos textuais. Cada tipo textual diz respeito a como um texto se estrutura, como ele é escrito, como ele é pensado, qual é a finalidade dele. Agora a gente vai ver cada tipo textual. O tipo narrativo diz respeito aos textos que narram, ou seja, a narrativas. Agora eu vou te falar uma coisa. Por que é importante a gente ver o tipo textual e depois o gênero textual? Porque pensa comigo, se a tipologia textual é narrativo, se um texto é narrativo, ele narra acontecimentos. Então, um gênero textual do tipo narrativo é, por exemplo, um conto ou uma crônica. Então, são textos que se utilizam do tipo textual narrativo. Por isso é importante a gente entender bem tipologia para aí, então, sim, entrar em gêneros textuais. Então, textos narrativos são textos que buscam narrar acontecimentos, narrar alguma coisa. Por isso é muito comum em romances, fábulas, contos, crônicas, certo? Agora, o tipo expositivo, como o próprio nome já sugere, é quando há a exposição de algo. É muito comum em textos jornalísticos, notícia, reportagem. Qual que é o objetivo de uma notícia? É informar o leitor de alguma coisa, é noticiar um acontecimento. Por isso ele é expositivo, ele está ali expondo algo, certo? Então vamos lá. Agora, o descritivo, o tipo textual descritivo é responsável por fazer descrições. Descrições pode ser uma descrição de uma pessoa, uma descrição de um lugar, de um ambiente, uma paisagem física ou uma paisagem interna. Tudo isso é uma descrição. Eu posso, inclusive, fazer uma descrição psicológica e não só de um ambiente físico. Então, vou fazer, por exemplo, uma descrição de os pensamentos, os sentimentos de uma personagem de um livro. Eu estou fazendo uma descrição. Então, não necessariamente a descrição vai ser de um lugar físico, ok? Então, esse é o descritivo. Agora, o dissertativo. Os textos dissertativos que se utilizam deste tipo textual são textos que buscam
expor, mas convencer o leitor de alguma coisa. Acho que você está lembrando de alguma coisa, né? É isso mesmo, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, você tem que dissertar sobre um tema, mas também usar argumentos para convencer o seu leitor do seu ponto de vista. Então, ó, grava muito bem isso. O tipo textual dissertativo são textos que visam aí, que possuem o intuito de não só expor uma ideia. Aqui o expositivo é expor uma ideia, uma notícia. Estou noticiando um fato. Aqui, além de expor, eu vou dissertar sobre aquilo e buscar convencer o meu leitor de algo. Agora, o texto injuntivo. Presta muita atenção aqui. O injuntivo são textos que buscam convencer o meu leitor, mas é diferente aqui do dissertativo. Aqui é uma fala direta com o meu leitor. Então, é muito comum em textos publicitários. Compre isso, adquira o nosso produto, isso vai mudar a sua vida. Ó, vou dar uma dica para você. Assiste esse aulão até o final e vai procurar mais conteúdo na plataforma que eu tenho certeza que você vai arrasar no Enem. O que eu fiz agora é uma injunção, eu estou falando diretamente com você que está aí do outro lado e tentando te convencer de forma bem direta a fazer algo, a adquirir algo. Nesse caso, no nosso caso, é a educação. Mas é muito comum em textos publicitários que buscam aí vender um produto. Por isso, o tipo textual injuntivo é um dos que mais cai em questão do Enem, porque tem muita questão que trabalha com texto de publicidade e propaganda no Enem. Então, fica ligado. Um texto injuntivo usa a injunção. O que é a injunção? É persuadir o meu leitor. Então, não esquece disso. Então, esses são os tipos textuais e continua comigo que agora, na próxima aula, você vai ver os gêneros textuais. Olá! Dando continuidade ao nosso aulão, agora nós vamos falar sobre variação linguística. A primeira coisa que é muito importante se falar quando se inicia esse conteúdo são os níveis de linguagem. O que é isso? As pessoas falam a língua e as pessoas são vivas. Então a sociedade se altera e a língua também se altera. Primeira coisa, quando a gente fala de níveis de linguagem, a gente tem um grau de formalidade, quando eu digo que eu tenho uma linguagem culta, uma linguagem da norma culta. Isso quer dizer o quê? Quando utiliza-se uma linguagem mais formal, ou seja, uma linguagem de acordo com as normas gramaticais. Agora eu também tenho uma linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? Uma linguagem coloquial é uma linguagem mais informal, né? Ela é então mais próxima à fala. Como assim? Mais próxima à fala, mais próxima daquilo da forma como a gente fala no dia a dia. Por exemplo, é diferente quando você está ali falando com seu amigo, com a sua amiga, com seu pai, com a sua mãe, e de quando você está numa entrevista de emprego, ou quando você está escrevendo uma redação, treinando para o Enem. Então, a linguagem que você utiliza, ela é completamente diferente. E o que vai definir isso? O nosso contexto, a situação. Então, dependendo da situação que eu tô, é adequado que eu utilize uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais informal. Uma coisa é importante a gente frisar. Como a língua é viva e se altera, nós temos então as variações linguísticas, que são fruto desse processo social. Agora, olha aqui. Antes de explicar cada uma das variações, eu já vou começar te dizendo uma coisa. Variação linguística é um fenômeno natural. E por que eu estou frisando isso? Para já deixar claro e você já ir para o Enem final do ano preparado, sabendo que é assim
que o Enem entende a variação linguística. Então, em nenhuma questão vai aparecer a variação linguística como um demérito de alguém. Não, pelo contrário, a variação linguística ela é fruto de um fenômeno natural, um fenômeno social. A vida acontece, as pessoas estão vivas, então é normal que a linguagem apresente variações. Não se esqueça disso. E olha só, esse conteúdo é tão importante que a competência 8 da prova de linguagens é exclusiva sobre isso, analisar os diferentes usos da língua na sociedade. Então vamos lá. Passando essas informações iniciais, agora vamos observar e entender cada uma das variações. Vamos começar com a diafásica, que também é conhecida como situacional. O bom de estudar a variação linguística é que o próprio nome já vai indicar o que é. Então, se eu tenho uma variação situacional, é uma variação que ela ocorre conforme a situação que os falantes está envolvida. Envolve muito o grau formal e informal. Então, né, se eu estou numa entrevista de emprego, se eu estou num ambiente profissional, se eu estou num ambiente acadêmico, eu vou usar um grau de formalidade muito maior do que eu estiver numa roda de amigos conversando, certo? E também o grau de escolaridade. O grau de escolaridade também influencia na forma como as pessoas utilizam a linguagem. Agora, para ficar um pouco mais claro, analise esse exemplo aqui comigo. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Essa tirinha é um exemplo, né, de uma variação situacional, né? É até um pouco cômico, né, para gerar riso mesmo. A gente tem uma pessoa de terno falando um termo completamente formal para dizer para o amigo, vamos pegar uma onda. Agora, a nossa próxima variação é a diastrática, que ela é chamada de variação social. A nossa variação social, ela também vai levar em consideração o nível educacional. Agora, qual é a diferença da situacional e da social? Aqui é situação, aqui é contexto. O contexto em que os nossos falantes estão, né, eles formam ali aquela variação. Aqui não, aqui é uma variação social, não é o contexto, é onde aquela pessoa está inserida, o nível de escolaridade dela, o conhecimento dela. Ela aparece muito quando nós falamos sobre ambiente profissional. Então, os jargões da medicina, os jargões do direito, palavras, termos que são comumente utilizados em algumas dessas áreas. Analisa essa tirinha aqui comigo, que vai ficar mais claro para você. De acordo com o laudo, você está com um processo de intromescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, nós temos ali, né, uma situação do médico e do paciente, o médico usa um vocabulário completamente técnico, né? E o nosso ouvinte ali, né? O paciente, ele não entende aquilo, ele, né, acha que é uma coisa muito maior do que realmente é e é apenas, né, uma inflamação na pele. Então, o que que acontece? A gente tem um exemplo clássico ali de variação social. Então, a variação acontece ali, né, pelo nível educacional daquelas duas pessoas e pelo ambiente profissional. Então, ele é muito relacionada a esses jargões da medicina, do direito, enfim, de inúmeras profissões que a gente tem. Então, vamos lá. Agora, a variação diatópica, conhecida como variação regional. Agora, quando eu digo para você que esse conteúdo é tranquilo, é porque ele é. Então, ó, variação regional é uma variação regional. Vai mudar, vai ser alterado algo conforme a região. Então, olha esse exemplo aqui comigo. Aipim, macaxeira, mandioca. São exemplos, diferentes termos, diferentes palavras para se referir ao mesmo alimento. E o que vai alterar? Região. E aí na sua região se fala como? Né? Tanto esse é um exemplo, mas a gente tem inúmeros exemplos disso. Então, a variação regional, ela acontece, né, conforme as diferentes regiões aí do nosso Brasil. Agora, para finalizar, vamos ver a diacronia.
diacrônica. Que palavra bonita, né? A diacrônica é a variação histórica. E como o próprio nome sugere, a gente está falando aí de uma variação que ela diz respeito ao elemento tempo. É uma variação temporal. É como um termo, como a linguagem, ela muda, ela se altera conforme o passar dos anos. Então aqui, um exemplo, né? O vossa mercê, vós mercê, até chegarmos à forma utilizada hoje, que é o você. Se nós formos ainda um pouco mais para frente, né? Hoje na escrita ainda é muito comum, né? O VC. Então, para você ver que a língua é viva, o tempo passa e a língua muda também. Agora, olha só, ainda não acabou. Vou te fazer uma pergunta. Qual é a variação que mais caiu em questões de linguagem do Enem até agora? Vou te dar 1 minuto para pensar. Já passou 1 minuto. Gente, a variação que mais caiu no Enem até agora é a diatópica, a variação regional. O Enem adora colocar questões sobre variação regional. Prof, mas como é que você sabe disso? Você acha que aqui no Enem a gente tá de brincadeira? A gente não tá. A gente analisou a prova de linguagens de todos os anos e eu te falo com certeza, a que mais caiu até agora é a diatópica. Então, ó, não esquece. A variação linguística, ela é um fenômeno social. Apareceu uma questão de linguagens que fala sobre variação linguística, sempre vai ter uma alternativa falando que é um demérito, que isso não deveria acontecer, que é uma forma errônea de uso da linguagem. Essa alternativa já descarta de primeira. É um fenômeno social e natural. Agora continua aqui comigo que a gente vai para o próximo conteúdo. Oi! Continuando o nosso aulão, agora você vai aprender sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem é um conteúdo bem extenso, então se você vai lá no Google e joga figuras de linguagem, vão aparecer várias, inúmeras figuras. Aqui eu separei as principais, certo? Então vamos lá. Para começarmos a falar sobre figuras de linguagem, nós temos que falar entre a diferença da linguagem conotativa e da linguagem denotativa. A linguagem denotativa é a linguagem literal, é quando eu uso a língua, quando eu uso um termo, quando eu uso palavras, de forma literal. Como assim literal? Olha só, se eu digo a onça é um mamífero, é uma linguagem literal, a onça é uma onça, é lá o sentido que está lá no dicionário. Agora, se eu digo assim, a minha mãe é uma onça, eu estou utilizando o sentido figurado. A minha mãe não é uma onça. Eu estou dizendo que ela é braba, estou dizendo que ela é raivosa, eu estou dizendo que ela é super protetora. Eu estou colocando outras características ali e utilizando a palavra onça. Então, o sentido literal da palavra é o sentido denotativo e o sentido figurado é o conotativo. Ó, diquinha para não esquecer na hora da prova. Denotativo começa com D de dicionário, ou seja, denotativo é o sentido que aparece lá no dicionário, ou seja, o sentido literal da palavra. As figuras de linguagem são divididas em 4 grupos, que é figuras de semântica, ou sentido, figuras de construção, também chamadas de figuras de sintaxe, figuras de pensamento e figuras de som. Esse nome é classificado de acordo com a função e a formação de cada uma. Então vamos lá. Para começar, a primeira figura de linguagem que nós vamos falar é a metáfora. Eu duvido você fazer uma prova de questões de linguagem que não tenha ao menos uma questão sobre metáfora. Por quê? Porque o texto literário, ele é extremamente metafórico. É quando eu uso palavras lá no meu sentido figurado. Vamos lá. O que é a metáfora? A metáfora é quando eu atribuo uma coisa características de uma outra coisa. Eu sei que tá confuso, mas calma. Olha só. Amor é fogo que arde sem se ver. Eu estou dizendo que é o amor. Eu estou atribuindo essas características aqui ao amor. É como eu dizer, minha mãe é uma onça. Eu estou atribuindo aí características à minha mãe. Então, quando eu atribuo características dentro de um conceito. Agora, olha só. A metáfora
ela é muito utilizada e semelhante à comparação. Nós podemos dizer que a metáfora, ela é uma comparação implícita e a comparação não, ela é uma comparação explícita. Comparação também pode aparecer como analogia, é quando eu faço a comparação de dois elementos. Então, olha só, se na metáfora eu digo amor é fogo que arde sem se ver, na comparação já é explícita, né? Esse poema aqui do Camões. Então, o amor é como fogo que arde sem se ver. Então, qual é a diferença na comparação, na analogia? Eu tenho uma comparação de forma explícita, até aqui, ó, minha conjunção como, deixando isso bem claro. Na metáfora, eu não tenho essa conjunção, esse uso de conjunções. Outra figura de linguagem, o paradóxico. O paradoxo, ele é relacionado ao quê? A quando eu tenho uma informação que uma é contrária à outra. Então, ó, outro trecho do nosso poema. Ferida que dói e não se sente. Gente, tem uma coisa estranha aqui. Se é uma ferida que dói, como é que eu não sinto ela? Tá aí o nosso paradoxo. Ó, outra frase muito famosa. Só sei que nada sei. Então, essa contradição de ideias e pensamentos. Vamos lá. Próxima figura, a onomatopeia. A onomatopeia é uma figura também relacionada ao som. O que é a onomatopeia? A onomatopeia é quando eu tenho um termo que o objetivo dele é representar um som. Então tá aqui, ó, o tic-tac do relógio. Tic-tac é um termo utilizado para representar o som do relógio. Outro exemplo, muito comum em tirinhas, então, o miau, o buá, que é aquele choro. Então, são palavras, são termos que estão aí para representar algum som. Vamos lá. Sinestesia. Sinestesia é uma figura de linguagem que eu acho lindíssima. A sinestesia é quando eu tenho uma mistura de sentidos. Como assim? Olha só essa loucura aqui. Voz aveludada. A voz é o som, é como a gente ouve. E aveludado não é uma característica do tato. Ai, olha esse meu vestido aveludado. Nossa, que pele aveludada. Aqui eu tenho uma mistura. O que seria uma voz aveludada? Uma voz macia? Então aqui eu estou misturando os sentidos. E isso se dá o nome de sinestesia. Falei que era bonito. Então vamos lá, continuando. A personificação. A personificação também pode parecer com outro nome, que é a prosopopeia. O que é a personificação? A personificação é quando eu atribuo características humanas a algo não humano. Como assim? Olha só. Que cachorro fofoqueiro, hein? Fofoqueiro é uma característica humana, né? Alguém que não sabe contar segredos, alguém que gosta de falar demais. Ser fofoqueiro é uma característica humana. E aqui eu estou colocando essa característica em algo não humano. Eu estou colocando em um animal, em um cachorro, tá? Então, quem é um cachorro ser fofoqueiro? Ah, ele gosta de ficar na janela, ele gosta de... não pode ouvir barulho nenhum que ele late, que ele se mexe. Mas ser fofoqueiro é uma característica humana. Então, ó, um gênero narrativo, um gênero textual onde aparece muito, né, a personificação, as fábulas, né? Então, quando a gente tem os animais aí se comportando como humanos, mas também a gente tem um texto aí, né, o Apólogo do Machado de Assis, onde a gente tem a grande discussão lá da linha e da agulha. Então, a gente tem aí objetos inanimados, né, falando, conversando e tendo atitude, se comportando com características humanas. Continuando aqui. Agora, a hipérbole. A hipérbole, eu acho que é uma das figuras mais utilizadas no dia a dia. A hipérbole, ela é o exagero. Falou de exagero, falou de hipérbole. Então, vou morrer de sede. Essa noite eu chorei rios de lágrimas. Humanamente é impossível alguém chorar a quantidade suficiente de um rio. Mas, né, então é quando se tem esse exagero desmedido. Agora, o eufemismo. O eufemismo, ele é uma suavização. Então,
Se a hipérbole é o exagero, o eufemismo é a suavização. Olha esse exemplo aqui comigo. Faltou com a verdade, eu estou suavizando essa mensagem. Então, ao invés de eu dizer mentiu para mim, eu digo faltou com a verdade. Então, eu tenho aí uma suavização. Ah, ele foi expulso. Não, ele foi convidado a se retirar. Chegamos ao fim das figuras de linguagem e nós temos mais conteúdo sobre isso, tanto na nossa plataforma quanto no e-book que vai estar aqui embaixo para você. Estou chegando ao fim da minha parte desse aulão e agora, para finalizar, eu vou falar com você um pouco sobre formação de palavras, alguns conceitos básicos para você ir preparado para esse Enem. Então vamos lá. Primeira coisa quando falamos de formação de palavras. Toda palavra possui um radical. O que é o radical da palavra? É a estrutura da palavra. Toda palavra criada em cima dela vai, né, ou a maioria delas, vai manter o seu radical. Como assim? Então vamos lá. A palavra sapato. Nós temos aqui o radical da palavra sapato, o sapate, até o T. A partir desse radical se formam palavras como sapateado, sapateiro, sapataria. Todas essas palavras vêm desse radical aqui, de sapate, certo? Então, o radical é aquilo que mantém, que traz a estrutura da palavra. A partir daí do radical, nós temos a formação da palavra por derivação. Como assim? Vem comigo. Veja aqui a palavra desleal. Nós temos aqui a palavra leal e nós temos, né, um pedacinho aqui que é colocado antes do radical. Esse pedacinho, ele é chamado de afixo. Quando eu tenho uma palavra que se forma desse jeito, eu digo que eu tenho uma derivação prefixal. Agora, quando é ao contrário, quando eu tenho o meu radical e um pedacinho se junta ao final do radical, depois do radical, eu tenho o que eu chamo de derivação sufixal. Então, prefixo antes, sufixo depois. Eu ainda tenho uma derivação chamada de parasintética, que é quando eu tenho uma palavra que eu posso colocar tanto um prefixo quanto um sufixo. Exemplo, infelizmente, eu tenho ali um in e eu tenho um mente e o radical no meio. Então, eu tenho tanto por prefixo, tanto por sufixo, quanto os dois. Isso é a derivação. A derivação, então, recapitulando, é quando eu tenho um radical e eu tenho, né, outras palavras que se formam a partir do uso desse radical. Agora, a composição, ela é diferente. A composição é quando eu tenho dois radicais ou mais que se unem e formam uma nova palavra. Eu tenho dois tipos de composição na língua portuguesa. Eu tenho a justaposição e eu tenho a aglutinação. A justaposição, como o próprio nome sugere, é quando eu tenho dois radicais ou mais, um do lado do outro, eles formam uma nova palavra sem perca fonética ou até mesmo na escrita. Presta atenção aqui no exemplo que vai ficar um pouco mais claro para você, ó. Guarda-chuva. Eu tenho aqui duas palavras, a palavra guarda e a palavra chuva, que se unem e formam uma nova palavra. Eu não tenho aqui nenhuma alteração nessas duas palavras, elas se mantêm iguais, então por isso que eu tenho uma justaposição. Agora, a aglutinação é diferente, é quando eu tenho duas palavras, dois radicais diferentes, mas nessa união desses termos, eu sofro aí alterações fonéticas e também alterações na escrita. Olha só, a palavra planalto. A palavra planalto é uma junção da palavra plano e da palavra alto. Juntas, elas formam planalto. Mas eu tenho uma alteração aqui. Quando eu tenho alteração, eu tenho uma aglutinação. Correto? Então, vamos lá. Outro processo que o Enem adora colocar lá na prova para você, que é o quê? É o neologismo.
O neologismo é quando eu tenho uma criação de um novo vocábulo na língua que ele até então não existia. Alguns exemplos aqui para ficar um pouquinho mais claro para você. O verbo caetanear, que vem aí, né, de cantar Caetano Veloso, né, ouvir essa música. Então, né, esse artista. É muito comum esse termo. Outro termo, gato. Mas o gato aqui, eu não estou me referindo ao bichinho gato, ao animal. Eu estou me referindo àquela coisa que o pessoal faz na fiação de luz. Então, ele fez um gato foi apreendido. Então, esse esquema foi dado o nome de gato. Outro termo aqui eu já tenho um exemplo literário de um autor, um grande autor aí da literatura brasileira. Ele cria o verbo suspirância, que significa, né, dar vários suspiros em seguida. Aqui é para vocês verem que o neologismo, ele acontece tanto num contexto aí mais do dia a dia, mais do cotidiano, como gato. Outro exemplo, o verbo deletar, que vem de delect, de necessidades, mas também é comum aparecer aí na literatura, certo? Agora, olha só, presta atenção aqui. Neologismo é diferente de estrangeirismo, não esquece isso. Neologismo é diferente de estrangeirismo. O neologismo é quando eu tenho a criação de um vocábulo novo na língua, vem de uma necessidade. Eu tenho algo aqui que não tem um nome, eu dou um nome para aquilo, eu crio um nome para aquilo. Agora, o estrangeirismo não. O estrangeirismo é quando eu tenho uma palavra estrangeira de outra língua e essa palavra ela é inserida na língua. Ó, um exemplo aqui, a palavra show. Nós iremos ao show. Show vem do inglês e nós não temos outra palavra na língua portuguesa para se referir especificamente a esse momento, a mesma coisa que shopping, né? Abajur, que vem do francês. Então, o estrangeirismo é quando eu tenho uma palavra estrangeira e ela é inserida na língua. Agora, o neologismo não, é a criação de uma palavra que vem por uma demanda ou por um contexto literário. Então, olha só. Esse foi o resumo de formação de palavras. Lembrando, aqui eu só trabalhei os principais tópicos para você entender sobre esse assunto, mas não deixe de conferir o nosso material, onde vai estar lá explicadinho, tintim por tintim, o passo a passo desses processos. Então, uma boa prova para você, beijos e até a próxima! Olá, eu sou a professora Mercedes Bonorino, estou junto com a Fernanda aqui no nosso aulão de linguagens, trazendo um monte de novidades, de dicas, de bizus para você gabaritar essa prova de linguagens. E nós vamos começar com um assunto que é gênero textual. E tudo tem a ver com a aula que a Fernanda já deu de tipologia. Então depois você olha lá no aulão e veja primeiro a aula de tipologia da Fernanda, para aí olhar essa aula, tá? O que são gêneros textuais? Cai muito no Enem. Mas os gêneros textuais, eles precisam de uma premissa, de um conhecimento prévio. Por quê? Porque gênero textual é a manifestação concreta, a realização concreta das tipologias que a Fernanda apresentou para você. Vamos recordar rapidinho, quais são as tipologias? Bom, tipologia textual é a gavetinha ou a característica ou a classificação que você coloca todos os textos que temos na língua, né? Nas línguas. Um texto pode ser narrativo, pode ser descritivo, expositivo, opinativo e injuntivo, certo? Como você viu no aulão da Fernanda. Dentro dessas tipologias, há várias manifestações concretas, que agora é exatamente o que vamos falar, sobre o qual vamos falar. São os gêneros. Os gêneros são as manifestações concretas. Trouxe um rápido exemplo para você, depois a gente vai ver com mais cuidado um pouco dos gêneros de cada caso. Imagine você que uma piada, tá, e uma ata de reunião do condomínio do seu prédio, e um romance como o Grande Sertão Veredas, tudo isso se enquadra dentro da tipologia narrativa. Sério, prof, sério. O que tem a ver uma ata de reunião do meu condomínio com, sei lá, o romance Senhor dos Anéis, a série que eu amo ver no meu canal de streaming? Tudo a ver, porque todos contam uma história. Então, nós temos aqui as manifestações concretas da tipologia narrativa. E o Enem adora alguns gêneros em específico.
Então, nós vamos ver que dentro, por exemplo, da tipologia narrativa, é óbvio que como você está sendo testado nos seus conhecimentos de ensino médio, que literatura vai aparecer. Literatura, então dentro da narrativa, é claro que romance, literatura, conto. Mas o Enem, vocês sabem disso, se você já fez o Enem, mas se você não fez, o Enem, ele é multimodal, ele adora cobrar tipologias e gêneros muito variados. Então, você pode encontrar uma piada, você pode encontrar, junto com a piada, uma questão. Na questão seguinte já tem o romance do Machado de Assis, e tudo é narrativa. Então, a gente tem que entender que o Enem vai pedir duas questões diferentes. Uma de tipologia, se é narrativa, se é descrição, etc. Ou outra pedindo o gênero. Tá, prof, então gênero textual e tipologia textual não é a mesma coisa? Não, não é. Mas estão interligados? Estão. Então, tipologia é uma classificação mais rígida, tá? Aqui, ó, essas 5 tipologias, todo e qualquer texto tem que se enquadrar aqui, tá? Que a Fê falou para vocês, que a Fernanda falou aqui no aulão para vocês. Dentro de cada tipologia, dentro de cada tópico desses 5, várias manifestações concretas ocorrem. Aí eu coloquei as reticências porque são muitas. Aí eu vou aqui neste aulão de gênero trabalhar alguns gêneros que o Enem gosta. Imagina, não teria como fazer todos, senão a gente ficaria aqui até 2028 dando esse aulão, certo? Então, nós vamos ver no próximo slide, eu vou mostrar para vocês, vai aparecer aí, os gêneros mais importantes de cada tipologia. Vamos lá? Nessa figura que você está vendo, na tipologia narrativa, textos narrativos, você primeiro tem uma divisão. Pode ter uma narrativa ficcional ou não ficcional. Vocês estão vendo aí, ficção, não ficção. Então veja que uma notícia, tá? Um chat, um relatório, é algo concreto, é algo não ficção, é algo da realidade. Quando você conta uma notícia, por exemplo, de um acidente. E na ficção, vocês têm ali piada, lenda, conto, romance. Tá? Então, essa é uma primeira classificação, tá? Os textos narrativos, eles podem ser em primeira e terceira pessoa, isso também diferencia os gêneros específicos, tá? Nós vamos ver, por exemplo, que o Enem adora notícia e conto, tá? Nos textos expositivos, que vocês estão vendo aí embaixo, nós temos vários gêneros. A reportagem, textos de divulgação científica, notícia, resumo e sinopse. O uso da terceira pessoa é o mais importante e a função referencial da linguagem também. Assunto este que a Fernanda também falou nesse aulão, dá uma olhada lá. Informação técnica, dados estatísticos, exemplos é o que mais tem. Agora os textos argumentativos e opinativos. Que gêneros textuais dentro da tipologia argumentativa vocês lidam no cotidiano? Com certeza, né, meu povo? A sua redação do Enem. Então, a redação do Enem tem que ser opinativa, argumentativa, um editorial de um jornal, um artigo de opinião e uma resenha. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, que é um gênero que está aparecendo muito no Enem. O que é resenha, prof? Já já eu explico, tá? Então, o que acontece com esses gêneros textuais? Todos eles têm algo em comum. Eles trazem uma opinião. E toda opinião tem que ser embasada por meio de argumentos, correto? Então, as estratégias argumentativas, a opinião, qual é a opinião do autor, qual foi a tese que ele está defendendo, né, o tipo de problemática que ele aponta, são casos clássicos desses gêneros todos que vocês estão vendo aí. Por isso, quando você faz uma redação do Enem, você precisa ter argumentação, tem que ter argumentos, né, e tudo mais. Então, aqui são os gêneros da tipologia argumentativa. E, por fim, os gêneros da tipologia injuntiva, propagandas, cartazes, anúncios, campanhas publicitárias, manuais, guias, bulas de remédio. O que tudo isso tem em comum, hein? Todos eles têm a função de te convencer, de fazer você tomar uma atitude, tá? Tem muito a função conativa e apelativa da linguagem, olha lá no aulão de funções de linguagem, né? O uso do diálogo, de conversa com o leitor, tá? Os verbos no imperativo, o uso de textos não verbais com muita cor, muita imagem. Então, essa é a tipologia típica. Essa tipologia típica da injunção tem esses gêneros específicos para vocês. E quais nós vamos ver agora? Bom, então vocês perceberam que dentro da tipologia fixa, muito rígida, há um montão, na verdade, de textos. E tá aí, quais o Enem ama? Eu comentei agora há pouco que ele gosta muito de resenha, tem cobrado muito nos últimos anos, que conto, que romance, por ser literatura, sempre cai. Mas nós vamos ver dois. Nós vamos ver a resenha e vamos ver a notícia. Por que eu escolhi esses dois? Porque a notícia é um texto expositivo e informativo. E a resenha crítica é um texto opinativo, que é a dobradinha que mais cai mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha nas características desses dois gêneros?
Então, dá uma olhada agora que eu estou trazendo para vocês sobre notícia. Veja, é um gênero jornalístico. A tipologia ela é informativa. E qual é a característica, quais são as características típicas de uma notícia? Tem que ter um título chamativo, às vezes tem até subtítulo, e normalmente uma notícia responde, na verdade, as seguintes perguntas: quem, o que, quando e onde. Então, toda boa notícia não vai te deixar no vácuo nessas informações. Então, a notícia ela é muito objetiva, a linguagem ela é linguagem objetiva, denotativa, e a função é referencial da linguagem. Então, quando cai isso no Enem, tá, eles querem saber informações técnicas. Vamos dar um exemplo concreto para vocês? Agora vocês estão vendo uma notícia sobre o INEP, né, sobre uma prova, não é o Enem, mas é o Enseja, e é uma notícia, e toda notícia, pessoal, tem que ser muito bem explicadinha. Então, olha só, que tá tudo por extenso, sem sigla nem nada. Vamos ver? O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, prorrogou até o dia 25 de janeiro as inscrições para a edição de 2020 do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, Enseja. Inicialmente, o prazo encerraria no dia 22. Vocês perceberam que esse texto é altamente objetivo, não tem uma introdução, uma conclusão. As siglas, na verdade, estão entre parênteses, o mais importante é não usar a sigla, mesmo que seja assim, sei lá, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados, informações corretas, né? E muita objetividade. Como é que o Enem pede isso? O Enem vai perguntar exatamente que tipologia e que gênero é esse texto. A tipologia é informativa e o gênero é notícia. Pode, inclusive, perguntar a função, né, referencial, é função emotiva. Tem emoção esse texto? Não, né, gente? Zero emoção, né? Certo? Você pode chorar se você perder o prazo, mas o texto não traz emoção. Então, é isso que o Enem ama. O que é isso, gente? Isso é interpretação de texto. Quem teve a intenção de escrever esse texto, teve a intenção de passar uma informação de forma narrativa, de forma informativa também, tá bom? É isso aí. Agora nós vamos ver o último caso, que é a resenha. Resenha é um gênero dentro da tipologia opinativa. Por quê? Porque uma resenha sempre faz comentários técnicos sobre uma obra, um texto ou algo, mas depois ou em seguida ou junto também faz crítica, traz opinião. Pode ser uma resenha futebolística. Então, pós um jogo de futebol, o seu time perdeu, aí pronto. Ou ganhou, pronto. Você vai comentar em que momento foi aquele pênalti, o horário que foi, sei lá, aos 25 minutos do segundo tempo, mas vai dizer que foi bem, né, foi bem batido, mal batido, bom, aí já é opinião. Então, o que nós temos? O que é resenha? Você tem uma mistura de texto opinativo e informativo, mas o predomínio ou a intenção do autor é criticar ou opinar positivamente. Então, chamamos de resenha crítica. E, geralmente, o Enem não vai cobrar do futebol, mas até pode, sabe? Mas, normalmente, eles trazem resenhas de obras literárias ou de obra de arte, ou seja, de algum artefato artístico, né? Então, uma resenha de um livro, de um filme, tá? Então, vai contar sobre o filme e já vai opinar se ele é bom ou ruim, se o final... Às vezes não dá spoiler, mas já vai comentar se o final é pretensioso ou é simplório. Isso tudo é colocado lá. E esse ano que passou, 2023, houve 2 questões com resenha. Uma sobre até um livro da Clarice Lispector. Em 2023 também é uma tendência a resenha crítica estar aparecendo no Enem. Vamos dar uma olhadinha numa delas? Olha, pessoal, vocês estão vendo uma questão do Enem de fato, foi de 2022. Foi difícil, muitos comentaram que era uma questão bastante difícil. Há o texto dizendo sobre Helena é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. Essa parte é só informativa, tá? É um filme sobre a busca e a perda, tá falando do filme. Mas olha o final. Um filme sobre Helena de Pedra e sobre Petra de Helena, sobre o que ficou de uma na outra e essencialmente um filme sobre a delicadeza. Gente, um filme sobre a delicadeza, então há um lado emotivo, há um lado crítico aqui. Mas em nenhum momento o enunciado da questão fala em resenha. Olha como essa questão ela é pegadinha. Enunciado da questão. O texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de... Ele não falou que era resenha crítica. Que gênero discursivo é esse? Esse texto tem opinião, correto? Está falando sobre um filme, correto? Então, texto com opinião falando sobre um filme, tá? Isso é resenha. Então, observe as alternativas comigo. Vamos lá? Alternativa A. A função social é de narrar,
por meio de imagem, poesia, cenas da vida. B, descrever. C, sintetizar. D, lançar e avaliar. Professora, a senhora não olhou o item todo. Não precisa, caro aluno, porque se é um gênero, resenha é crítico, então é avaliar. Narrar é tipologia narrativa, descrever é tipologia descritiva na alternativa B. C, sintetizar é um resumo por meio das principais cenas do filme. A história de Helena não fala que há uma análise crítica. A D, lançar por meio de história da vida do autor, um filme autobiográfico, nada está dizendo que essa personagem é o próprio autor. Portanto, E, avaliar por meio de análise crítica um filme em referência. A palavra-chave para resenha é a palavra crítica. Então, muitas vezes o Enem não vai falar resenha crítica, porque resenha já é uma crítica. Então, eu estou resenhando depois da aula da professora Mercedes se eu gostei da aula dela ou se eu odiei a aula dela. Então, aquele papinho, você com a tua amiga falando bem ou mal do professor, isso é uma resenha. Entendeu? Então, quando a gente fala em resenha, automaticamente já está falando de opinião. Então, o Enem cobra nas entrelinhas a palavra resenha crítica. Às vezes eles não vão colocar de forma explícita. Você tem que perceber pelo texto que o texto era uma resenha crítica, certo? Essa foi uma questão que os alunos consideraram bem pegadinha. Por isso que eu trouxe aqui para vocês não caírem nela, tá bom? Bom, vocês viram então que uma coisa é tipologia textual, outra coisa são gêneros. E nós vimos notícia e resenha. Vamos agora para o próximo tópico. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de um aulão de interpretação de texto. Mas, na real, nosso aulão inteiro de linguagens trabalha com interpretação de texto, porque o Enem não tem nada descontextualizado. Mas neste aulão, neste tópico, nós vamos te dar ferramentas, nós vamos te ajudar a interpretar, a chegar naquela prova enorme do Enem com mais uma redação para fazer. E às vezes você não precisa nem ler o texto inteiro para entender o que a banca quer dizer em relação àquela questão de interpretação. Então nós vamos estar aqui com dicas, tá vendo? Olha lá, dicas de interpretação. Quando você olha uma questão de linguagens, a primeira coisa que você tem que pensar antes de... Ai meu Deus, que texto enorme, né? Se for grande, que às vezes o Enem não tem colocado texto grande não. São textos até curtos, mas são muitos, entendeu? Então, se cada questão tem um texto, no final daquela prova você está aquilo, ai meu Deus do céu. E ainda tem mais a redação com textos de apoio para você ler. Então, eu estou aqui para te ajudar nesse serviço. Vamos lá? Bom, das dicas, a primeira coisa que eu tenho que pensar é algo que aqui neste nosso aulão você já está tendo, já viu comigo, com a Fernanda, que é o quê? Primeiramente, é localizar a tipologia textual e que gênero textual pertence, porque isso vai te ajudar e muito. Vocês vão ver no exemplo que eu vou dar daqui a pouquinho. Nós vamos fazer juntos uma questão do Enem, para você ver como que isso é importante. Bom, ou seja, você pode localizar a tipologia e o gênero mesmo sem ter lido o texto. Às vezes o título do texto, tá? Às vezes as informações extratextuais, as referências, às vezes o jeitão que aparece, se aparece um poema... você já sabe que é literário, entendeu? Então, você aparece um cartaz com imagens e fotos, você já sabe que aquilo não é a Constituição brasileira. Então, a forma como primeiro se aparece o texto para você, aquela maneira mais intuitiva, que você olha, o visual da questão, já vai te dar um caminho. Então, a primeira coisa é localizar, verificar a tipologia textual, que muitas vezes, se você não conseguiu perceber pelo título, professor, aquela questão, o texto não tinha nem título. Às vezes, no primeiro parágrafo, você já percebe que o texto é opinativo, ou é uma notícia, ou é uma resenha. É muito importante que você entenda que o texto colocado ali, ele é motivado. Eles não colocaram assim, vamos pegar um texto qualquer. Tudo muito bem estudado. Aquele texto tem pistas para você. Se você for ler todo o texto inteirinho de todas as questões, você não termina aquela prova no tempo hábil. Então, eles têm ali, na verdade, um método de você analisar aquele texto sem lê-lo completamente. Por exemplo, ler o início. A introdução de um texto sempre ela é muito motivadora e importante, porque na introdução que você sabe qual é o tema do que eles estão falando, e às vezes já dá para realmente saber se é uma tipologia argumentativa, se é narrativa, se não é. Então, além de você já perceber isso pelos elementos extratextuais, título e referências, ali o que são referências? Aquele www bem pequenininho, às vezes que aparece, está lá. Notícia, o que é o artigo de opinião. Muitas vezes você já sabe qual é o gênero sem ter lido o texto, porque lá pequenininho está escrito artigo de opinião, resenha crítica, notícia. Eu não preciso nem ler então para saber que é uma notícia, certo? Então você ganha tempo. Então, primeiramente, quando você pegar uma questão, você vai olhar as referências, o www ali pequenininho, geralmente eles tiram uma referência de um artigo
da internet, de um site com bastante, né, repercussão, notório, e o título. Muito bem, não deu ainda para você descobrir, ainda continua com a interrogação, vai para o primeiro parágrafo, ou as primeiras linhas do primeiro parágrafo. O enunciado da questão. Você, antes de ler o texto, você vai ler o comando da questão. Essa dica é uma dica que todo professor de Enem, não sou só eu, daí eu acho que você já está estudando para o Enem, já deve ter visto isso. Nunca leia o texto antes de ler o enunciado. O enunciado, de repente, está pedindo algo só do último parágrafo. No último parágrafo, na introdução, tá? Na linha tal. Então, você já vai ali. Claro, ler um pouco o contexto em volta. Se tiver tempo e quiser ler o texto inteiro, pode, mas não é necessário. Ou seja, eles vão já te dar uma orientação do que abordar, certo? Isso é muito importante. Então, veja, elementos extratextuais, verificar a tipologia textual por intermédio desses elementos extratextuais, por intermédio do comando de questão e palavra-chave tópico-frasal do próprio comando de questão. Se o comando de questão falar crítica, falar opinião, falar informação, você já vai no texto buscar o quê? Se estão pedindo uma informação neutra no texto, você vai ignorar as partes que são críticas. Se ao contrário, você vai ignorar as partes informativas. Exemplo, se perguntarem assim, assinale a alternativa em que há uma opinião. Vocês acham que exemplo concreto é opinião? Que dado estatístico é opinião? Ó, já estou balançando a cabeça que não. Dado estatístico não é opinião. Números não são opinativos. Informações geográficas também não são opinativas. Então você já pula. A opinião está onde não estão essas informações, tá? Então a opinião é um pensamento teórico e não um concreto. Um exemplo não é opinativo. Bom, mas eu vou te dar um exemplo, né? Como eu falei, já te dei spoiler, nós vamos ver uma questão que te vai responder sem ler o texto. Vamos comigo? Pessoal, eu não vou ler este poema, certo? Vocês estão vendo que é um poema pelo jeitão dele, tá vendo? Se quiser ler lá no alto, o assentamento. Eu vou direto para o comando da questão. Você sabe que é um poema. Um poema é o quê? Tem função emotiva, tem função poética. Nesse texto, predomina a função poética da linguagem, isso eu já sabia. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Função emotiva é emoção, certo? Agora você vai me dizer em qual alternativa eu tenho um pouquinho de emoção. Vem comigo agora de novo. A. Zanza pra acolá. Alternativa B. Fim de feira, periferia afora. Alternativa C. A cidade não mora mais em mim. Esse mim é interessante. D. Onde só o vento se semeava outrora. E Manuel Miguelin. Manuel Miguelin. Este vocativo, essa informação que dá ideia de emoção é a alternativa E. Você leu o poema? Não, nem eu. E você já sabe que é a alternativa E. Resumo, leia o comando da questão, título e referência, e muitas vezes você consegue responder sem ler o miolo do texto. Essas foram dicas que servem para grande parte das questões do Enem. Você sabe o que significa textos ou linguagem multimodal? É a mesma coisa que linguagem verbal e não verbal. E se você abre a prova do Enem, da primeira parte do primeiro dia, que é o dia de linguagens, se você dá uma folhada, você vai encontrar texto, óbvio, mas muita imagem, muito desenho, tá? Letra de música, é o que chamamos de vários modos da linguagem, por isso multimodais. E saber interpretá-los juntamente com a linguagem verbal é fundamental no Enem. Então, comigo, primeiro entender o que é esse texto multimodal. Então, se o Enem perguntar se o texto é multimodal, é porque além da linguagem tradicionalmente verbal, deve ter um desenho, que seja até um tom de cinza, uma cor diferente no texto. Isso já é multimodal, porque vai fazer você trabalhar a sua reação visual àquele texto. Então, vem comigo aqui. Vamos ver, textos multimodais. Quando a gente pensa num texto multimodal, a gente pensa em estratégias para chamar atenção para o texto. Então, pode ter imagens, fotos, desenhos, ilustrações, gráficos, né? O Enem adora gráficos, certo? Cores, tudo bem, não, a tua prova não é colorida, seria legal que fosse, né? Mas você vê os tons de cinza, você percebe, mesmo sendo em preto e branco, as tonalidades, a diferença de uma alto e baixo relevo, você percebe que ali há um tom mais claro ou mais escuro? Então, isso a gente pode chamar de
cores, no espectro das cores, correto? A prova de linguagem também é uma prova que tem artes, que tem um momento de verificar a sua sensibilidade em relação às linguagens, tanto que a prova é chamada de prova de linguagens, não só da língua portuguesa ou só do texto escrito. Então é importante você perceber que o Enem faz realmente um esforço para te colocar dentro desse universo das outras linguagens. A tátil, um braille, teve questão sobre braille no ano passado, né? Sobre a linguagem musical, a linguagem da matemática, né? A matemática é uma linguagem, a linguagem da música. Então, tudo isso misturado com o texto verbal, ou só isso, ou só a linguagem não verbal. Peraí, professora, então o texto ele pode ser só com linguagem não verbal? Pode, já vou te dar um exemplo. Um não, mais de um até. Então, na verdade, o que o Enem gosta é da mistura, mas ela pode ter realmente ali uma questão só com uma flor ou com um pássaro, né, uma pomba da paz ali sem texto nenhum. Aí seria uma linguagem ou seria um texto puramente não verbal. Quando não há nenhuma referência a letras ou a linguagem tradicionalmente que a gente conhece, chamamos de linguagem não verbal. E a linguagem verbal é essa que você está vendo aqui, que é a mais comum, que a gente trabalha o código, a língua portuguesa. Então eu vou te dar exemplos de linguagem não verbal, linguagem verbal, mistura, para a gente dar uma olhadinha. Mas antes de te olhar os exemplos, note que o que o Enem quer de você, a intenção do Enem ao fazer isso é saber exatamente a interação, quando houver as duas no mesmo texto, né, no mesmo questão, a integração, a interação, como que aquele recurso visual, aquele desenho, aquela foto, aquele gráfico vai interagir com a linguagem verbal, qual é a união dos dois, tá? Isso é o que o Enem mais gosta de ver. Vamos dar uma olhadinha em textos retirados do Enem? Primeiro, vocês estão vendo aí um resumo do que eu acabei de falar. A linguagem verbal é uma comunicação por meio de palavras, é o código linguístico, certo? É uma linguagem escrita ou falada, certo? Já vocês estão vendo aí que a linguagem não verbal é uma comunicação por meio de outras formas de código não linguístico, símbolos, desenhos, pinturas, gestos e expressões fisionômicas. Pois é, pessoal, agora a gente vai voltar daqui a pouquinho para a mesma tela que você acabou de ver, nos concentrando naquelas placas de trânsito que vocês viram agora há pouco. Vamos olhar devagar para elas, porque tem uma pegadinha ali. Vamos lá? Então, nessas placas de trânsito, você consegue perceber que há duas delas que têm linguagem verbal? Quais são, hein, pessoal? Vocês estão vendo aqui que o estacione e o não estacione tem a letra E? Se tem a letra E ou E, está lidando com a linguagem verbal. Mas as demais não, são só símbolos e desenhos. Vocês perceberam, então, que seria uma pegadinha? Essa questão já caiu no Enem, já não lembro o ano, mas caiu, perguntando dessas placas, quais delas tinham a mistura da linguagem verbal e da linguagem não verbal. É a placa do E com estacione e não estacione. Professor, então, basta ter uma letra como R ou T, eu já posso dizer que o texto também é verbal? Pode. Pode sim, porque este E faz você pensar em estacionar, correto? Então, você está pensando aqui na linguagem verbal por meio de uma imagem. Então, esse texto é misto, é multimodal, é texto verbal e não verbal. Para terminar, vamos ver um clássico do Enem. Essa imagem que vocês estão vendo é uma das mais fortes imagens que a gente tem, e a de baixo é um quadro conhecidíssimo, que sempre cai no Enem, tá? Que retrata uma família retirante, tá? Do Nordeste, tá? Lembra o Grande Sertão Veredas ou os Sertões de Euclides da Cunha, ou até, na verdade, aqui, o Vidas Secas de Graciliano Ramos, que parece ser exatamente o caso. Mas sim, esses livros, essa obra retrata. Retrata de que maneira? Não é um retrato, olha em cima você tem um retrato, ou seja, a realidade de um retirante saindo, tá, da seca. Embaixo, a arte. Então veja que a foto ela é realista, sem sentido conotativo, só o sentido denotativo. E embaixo você tem uma foto já estilizada, com conteúdo poético, que traz uma carga emotiva. Então, pessoal, entenda que o Enem vai fazer qual a relação dos dois. Os dois têm algo em comum. Qual é o tema? Dos retirantes ou de pessoas que largam uma vida sofrida de seca no interior e vão buscar uma vida melhor. As duas imagens, os dois textos não verbais, não tem nada de código ali, linguístico, só que um tenta trazer emoção para você, que é o quadro. Tá? Que é muito mais pesado e forte. E tem também a foto. Ah, professor, eu acho a foto mais pesada. Aí é uma questão de gosto, mas o tratamento artístico dado à imagem ou à pintura, tá? Ela quer exatamente fazer com que enaltecer
os pontos mais emotivos dessa situação. Então, o que a banca vai pedir? O que o Enem vai pedir? O Enem vai pedir o quê? A relação entre um e outro. Um é denotativo, é o literal, e o outro é o figurado, o sentido conotativo. Para tanto, olha a parte de figuras de linguagem que a professora Fernanda colocou aqui no aulão, e agora nós vamos para os assuntos de coesão textual. Agora você vai ver um tópico que não só vai te ajudar na prova de linguagens, mas como também vai te ajudar na redação e nas outras disciplinas. Então é um 4 em 1, 2 em 1, sei lá, que é o nome coesão textual. O que é coesão textual? Olha que bonitinho, definição fofa aqui para você. É a forma como os elementos de um texto, tá? As ideias e palavras de um texto, tá? Se conectam entre si, certo? Permitindo que as ideias fiquem organizadas. Nesse sistema de organização textual, de linguagem verbal e não verbal, é importante você pensar que há dois movimentos num texto, na sua redação ou no texto de geografia que você está lendo, ou na prova de interpretação. Para trás, retomando o que já foi dito, e para frente, antecipando o que vai ser dito. Chamamos de coesão referencial, essa que talvez seja a mais cobrada, a que retoma tópicos já ditos antes no texto. Esse sistema de você retomar o que já foi dito pode ser feito de várias maneiras, tá? E o ideal é que você tenha exatamente capacidade de usar vários processos. Então, se você já falou IBGE na sua redação ou num texto, talvez o texto à frente diga assim, esse instituto. E o que é esse instituto? O esse é um pronome e instituto não é sinônimo, mas é uma outra palavra que se remete a IBGE. Então, esse processo são os processos de coesão de um texto. Essa coesão referencial retoma o que já foi dito por meio de uma série de projetos aqui. Um projeto de colocar um pronome, um advérbio, vamos ver já um tema com advérbio, sinônimos ou quase sinônimos, como o que eu falei de instituto. Vamos dar uma olhadinha neste caso agora. Eu acabei de pegar um texto, tá, da área de geografia, de uma prova lá de 2022. Era um texto falando sobre o Nordeste brasileiro. Dá uma olhadinha aí. Na região Nordeste, vocês estão vendo que o Nordeste está em azul? A irrigação foi produzida e vai falando. Lá na frente ele diz, a água do semiárido e a planos de desenvolvimento do Vale do São Francisco. Ali, a irrigação. Então, vocês estão vendo que há uma relação de coesão entre região Nordeste, semiárido, Vale do São Francisco e o advérbio ali. Então, vocês estão vendo que eu fiz esse diagrama para vocês. Que diagrama é esse? São os elementos de coesão desse texto. Então, vocês viram nesse texto que se foi falado Nordeste, depois semiárido, depois Vale do São Francisco e depois o ali. Então, o ali se remete a Vale do São Francisco, se remete a semiárido, que se remete a Nordeste. Então, existe uma cadeia de referência. Então, o Enem vai perguntar se o advérbio ali, se o vocábulo ali está retomando qual palavra ou termo do texto. Na verdade, retomando uma sequência. Tanto para o Vale do São Francisco, que é a referência mais concreta, até a referência mais genérica, que é Nordeste. Vai afunilando. Nordeste, semiárido, Vale do São Francisco, ali. Isso é referência, coesão referencial. Vocês viram, então, que numa questão de geografia, sim, estava lá na área da geografia, a pergunta era sobre o ali, a que elemento do texto se referia? Gente, isso é interpretação de texto. Então, o que eu estou te passando para cá foi o que eu disse no começo. Vale para qualquer matéria e até para a sua redação. Agora nós vamos ver os elementos clássicos de coesão referencial, que são os pronomes. Agora você está vendo aí o clássico caso de coesão referencial feita por pronomes. Primeiro, uma frase com pronome pessoal. Olha lá. Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo. Então, o lo, tá vendo a setinha? Está se referindo a livro, não é isso? Muito bem. Então, mostra que você tem que ter ali a gramática, né? Saber que esse lo está ali em ênclise e tal, é um objeto direto, enfim, tudo isso é a parte da coesão referencial. A coesão também, por meio de pronomes, pode ser feita muito comum até por meio dos pronomes demonstrativos. Olha a segunda frase aí. Se Trump contemplar a derrubada do regime de Kim,
A China se moverá para impedir que isso ocorra. Este isso é um poderoso elemento de coesão que retoma toda a frase anterior, derrubar o regime de Kim Jong-un lá da Coreia do Norte, tá, pessoal? Só para saber. Então veja o poder desse isso, né? Retoma tudo o que foi dito antes. E por fim, os possessivos, um clássico, olha lá. Os políticos votaram a MP, logo suas alegações, as alegações dos políticos. Então esse suas está retomando a expressão políticos. Por fim, pessoal, eu coloquei a elipse. O que é elipse? É um apagamento, um subentendido. Ali, a coesão se faz pela ausência de qualquer termo, veja só. Os professores pedem aumento salarial e acreditam que sua carreira está sucateada. E os professores acreditam, ficou o tal do sujeito elíptico oculto. Isso também é um poder de coesão interessante. Então, nós vimos aqui os principais elementos de coesão referencial e agora nós vamos para a coesão sequencial. E para terminar este fundamental aulão, vamos falar da coesão sequencial, extremamente importante também para a sua redação. Estamos agora falando de como apresentar ideias, de como sugerir como que o texto vai ser elaborado ou vai ser desenvolvido. A conjunção sequencial tem a ver com conjunções, elementos de coesão fundamentais tanto quanto os pronomes. Pensa comigo, se eu chegasse aqui e falasse assim, o aulão acabou, mas que expectativa você tem depois desse mas? Que eu vou falar algo que contradiga o que eu disse antes, correto? E se eu falar um portanto, já vou concluir. E se eu falar um porquê? Porque eu vou colocar uma explicação. Então, as conjunções têm um caráter semântico que já prepara o leitor para aquilo que você vai dizer. Nossa, isso é muito importante na redação. Então, aqui o momento é da decoreba. Sim, eu não tinha falado desse termo antes, então eu vou terminar dizendo que agora você tem que saber as principais conjunções. Mas o que é decorar? Decorar é saber do coração. Sabia que vem daí? É saber muito aquilo de tal maneira que você já sabe porque você estudou bastante. E eu vou te ajudar nesse processo. Então, as conjunções são de dois tipos. As conjunções coordenadas e subordinadas. Eu fiz um quadrinho para vocês bem legal. Vamos ver? Calma, pessoal, vocês estão vendo um quadro cheio de informações, né? Vou te ajudar aqui. Como eu falei, as conjunções coordenadas são de 5 tipos. Aditivas, alternativas, adversativas, vocês estão vendo aí. Há o grupo mais importante que a gente vai olhar com calma daqui a pouco, mas essas conjunções são as mais importantes, começa por aí, tá? Depois você tem as conjunções subordinadas, estão vendo aí a mais importante, né? A conjunção mais importante, a conjunção adverbial, é o grupo final. Vamos dar uma olhada nas mais importantes, mas eu já digo que essa tabela está no e-book tem mais exemplos, como eu disse, você tem de pegar e fazer o seu trabalho de casa em saber as conjunções o mais que você puder. E eu vou te ajudar aqui agora com as mais importantes. As que eu vou colocar agora, tá, são conjunções absolutamente fundamentais, tanto para a prova de linguagens, como para a sua redação e para a vida. Para a gente poder interpretar um texto, você tem que saber o que significa um embora, um ser. Vamos dar uma olhadinha? Bom, as primeiras dessas 4 são coordenadas, tá? A ideia de adição, ela aparece quando você utiliza expressões como não só, mas também, além disso, como também, ainda mais. E eu nem coloquei aí, mas o e, né, gente? A conjunção e. Então, aditivo é um clássico, né? Agora, também é um outro clássico a ideia de oposição. A oposição está na nossa vida, nossos exercícios, questões, né? Interpretação de texto, olha lá. Contraste, oposição. Entretanto, no entanto, porém, todavia, apesar de, contudo, e claro que também tem o mas, que é a mais importante de todas. Mas também nós temos a causa e explicação, que vem com o porquê junto, sem acento, ok, pessoal? Por isso, uma vez que, já que, certo? E a conclusão, a fim de, logo, portanto, assim, dessa forma, por isso, são conjunções de conclusão. Agora vocês vão ver as conjunções subordinadas. Agora vocês estão vendo aí, pessoal, as subordinadas, começando com o clássico, com a ideia de finalidade, tá? Para que, a fim de que, para. Professor, eu vi o para lá na conclusão e estou vendo para, a fim de, aqui também na finalidade. Tá errado o quadrinho? Não. Você tem que entender que às vezes uma conjunção pode ter mais de um significado. Aí cabe você no texto verificar se aquela conjunção tem sentido de finalidade ou de conclusão. Ok, pessoal? Continuando. Nas conjunções concessivas, as mais difíceis, mais cobradas, nós temos o embora, o ainda que,
posto que, mesmo que, sendo embora mais importante. As concessivas dão uma ideia de contraste, parecido com porém com mas, tá? Ali embaixo você tem a ideia de condição. Se chover, se o governo fizer algo, caso o governo consiga, desde que a sociedade faça alguma coisa. Então você condiciona uma realidade, muito importante para a sua redação. E por fim, a ideia de tempo, que é bastante intuitiva para a gente. O quando, logo que, o enquanto. Vocês viram que nesse final, essas palavras são palavras clássicas da sua redação, dos textos que você lê. Elas têm um significado básico, mas como eu disse, elas podem até adquirir outros significados dentro do texto. Então, a partir do momento que você sabe o significado básico, você vai verificar no texto se ele se aplica àquele texto ou não. Então, é muito importante que você saiba pelo menos esse grupo que eu falei com vocês, que é o grupo que o Enem mais ama. Mas vai lá no e-book e vê as outras lá. Eu termino por aqui, com muita luz, né, passando para vocês, com esse aulão, eu e Fernanda fizemos com muito carinho para te ajudar nessa prova de linguagem. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Um beijo para vocês.